A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, pediu ao Congresso que sejam removidas do Capitólio 11 estátuas de líderes e soldados dos Estados Confederados na Guerra Civil Americana. Em carta aberta a uma comissão do Congresso encarregada de administrar as figuras em exibição, Pelosi afirmou que as estátuas prestam homenagem ao ódio. Nos Estados Unidos, a onda de revisionismo ganhou um novo episódio com a derrubada em Richmond, no estado da Virgínia, da estátua de Jefferson Davis, na noite de quarta-feira. Davis foi presidente do Exército Confederado, que defendia, na época, segundo as informações, a manutenção da escravidão na Guerra Civil Americana. Sua estátua já tinha sido alvo de discussões em âmbito municipal. Também em Richmond, na terça-feira, uma estátua de Cristóvão Colombo foi derrubada, incendiada e jogada em um lago. Os esquerdistas parecem mesmo decididos a tentar reescrever a história. Também nessa semana, o filme E o Vento Levou, que tem a Guerra Civil Americana como pano de fundo e continua sendo uma das maiores bilheterias de todos os tempos, foi retirado da plataforma de streaming HBO Max, no momento em que os protestos contra o racismo acontecem nos Estados Unidos. A plataforma se justificou. Estas representações racistas estavam erradas na época do filme e estão erradas hoje, e sentimos que manter esse título disponível sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável. É assim que foi justificada, então, a remoção do filme. Vamos falar mais sobre isso? Ô Augusto, o que você está achando dessa discussão toda, hein? Derrubada de estátuas, veto a filme considerado racista. Qual a sua opinião, hein? Olha, eu estou achando que, como previu Nelson Rodrigues, ainda em 1960, 60 e poucos, os idiotas perderam a timidez, aí estão por toda parte. Antes eles ficavam babando na gravata aí, discretamente, e agora não, estão por toda parte e estão aí, decidindo aí o que fazer com filmes que retratam magistralmente como foi determinada época da história. Eu considero, não sou crítico de cinema, mas também não preciso ser para dar meu palpite, eu gosto de cinema. Eu acho que O Vento Levou é o maior filme da história. O filme, ele retrata com crueza a Guerra Civil, que foi a mais feroz das guerras civis já registradas na história da humanidade. Ele mostra como é que eram as relações entre negros e brancos naquele momento. E é, sobretudo, uma história de amor. Uma história de amor, aquele é o pano de fundo. É a história de do casal aí, que se apaixonando durante a Guerra Civil e tudo mais que decorre disso. Não vou contar o filme para quem não viu, e deve ver, porque o filme sobreviverá a esses cretinos. Agora, olha como eles são imbecis. Esse filme garantiu à atriz Hattie McDaniel o primeiro Oscar concedido a uma atriz negra. Ela foi considerada a melhor coadjuvante de 1939. E há pouco tempo eu a vi na festa do Oscar, o orgulho que ela sentiu ao ser premiada e a comparecer quase foi barrada na cerimônia de brancos. E ela disse que o que fizeram a ela, por ser negra, na noite da premiação, eles nunca tinham visto aquilo, uma negra recebendo o Oscar, abriu caminho para que hoje sejam premiados negros com toda a naturalidade, e eles sobem, fazem o discurso, recebem o Oscar como qualquer outra pessoa. Vem um cretino desses, pusilânime, e vem com essa história. Não, então tem que esconder o filme, porque naquela época ele já estava errado. Quem é ele para dizer isso? Um filme premiadíssimo e visto por milhões de seres humanos com enorme prazer. Quem é essa pessoa aí para tirar? Assim, tirou de exibição, proibiu, isso é censura. Daqui a pouco vão começar a tirar esses épicos romanos, meu Deus do céu, imagina o que faziam com os gladiadores, eram escravos. Então, coisa de cretino, com essa onda depressiva, que é coisa de gente mal amada, ressentida,
que é o politicamente correto. Então, estão querendo fazer homenagens retroativas. Isso já aconteceu, é parte da história da humanidade. Tá? Então vem um imbecil qualquer em cargo de comando e comete esse crime contra a cultura, né, universal. Zé Maria. Eu acho que é como Augusto diz, são imbecis que não entendem o que é história e não entendem o que é contextualização. Estas representações são representações históricas. E aí, eles vão destruir todos os museus do mundo? Vão destruir? Como é que é isso? Né? Aqui em Brasília, nós passamos por um debate muito intenso, porque mudaram o nome da Ponte Costa e Silva e colocaram o nome de Ponte Onestino Guimarães, um guerrilheiro. Então, veja que absurdo. Né? Eu até admitiria a possibilidade de explicar melhor aí os nossos vultos, né? O Borba Gato, sobrou até para o Borba Gato críticas, de colocar ali uma legenda que ele participou disso. Num determinado momento, alguns governantes agiram de acordo, e heróis, né, agiram de acordo com o momento. Né? Quem nunca entrou no avião com pessoas fumando ao lado? O avião tinha antigamente o lado de fumante e o lado de não fumante. Normal, era permitido e era uma praxe. Né? Nem por isso você vai lá atrás pegar essas pessoas que fumaram dentro do avião, que hoje todo mundo acha um absurdo, nem fumo, e sacrificar as pessoas. Eu comparo mais ou menos assim. Esse mundo de politicamente correto, isso aí está desumanizando o mundo e está provocando debates intensos em torno de absolutamente nada. Isso está no passado. Lá em Minas Gerais, o Tiradentes, que foi considerado um subversivo num determinado momento, porque ele fez um levante contra a coroa, um revolucionário, contra o pagamento de impostos e tal. E aí ele foi preso, punido, decepado com partes distribuídas, salgadas, que era um sinal de esterilidade, e partes distribuídas por várias partes do país e tal. E hoje ele é o símbolo que está na farda da Polícia Militar de Minas Gerais, o Batalhão Tiradentes. Então, a história tem essas idas e vindas. Né? Não se admite fazer uma luta em torno de nada. Isso é uma luta em torno de nada. Um monumento nada mais é do que um monumento, como é o monumento, por exemplo, do Zumbi, dos Palmares, enfim. Cada a história guarda lugares, e até como cicatrizes. Eu falo muito isso aqui. Alguns pontos da história e da nossa vida são cicatrizes, e que nós devemos nos orgulhar dessas cicatrizes porque participamos, porque vivemos. Eu acho que, no máximo, tinha que colocar ali uma explicação e pronto. Isso é uma guerra contra o moinho de ventos, não tem nada a ver, é uma irracionalidade. Agora, aqui, trocar nome de ponte para guerrilheiro, eu acho muito mais pesado, muito mais sério do que derrubar uma estátua. Diga aí, Fiuza. Vitor, isso não é um revisionismo, né, como está sendo chamado. Isso é um obscurantismo. Né? O nome disso é obscurantismo, isso é um arrastão de ignorância, né, como já disseram o Augusto e o Zé. Você tem, por exemplo, aquele episódio de pichação de uma estátua de Winston Churchill. Né? Os antifas vão pichar a estátua do homem que ajudou a livrar a humanidade do fascismo. Olha o nível da ignorância. Os outros vão lá queimar a estátua de Cristóvão Colombo, um homem fundamental na construção da civilização. Bom, era a época das grandes navegações. Mas eles estão chateados porque, nessa época, qualquer encontro entre grupos era guerra. E, como disse o Zé, com a boa analogia com o fumo no avião, eles queriam que Cristóvão Colombo agisse de acordo com os direitos humanos do século XX, né? Que a gente vê, inclusive, com o caso da Silvana, que não sensibilizam, não, né? As pessoas que estão aí se dizendo humanistas. E, olha, esse negócio de dizer que a arte está errada, né? Que foi essa palavra do autor desse ato demagógico, covarde, né?
para censurar é a palavra, e o vento levou, olha, você dizer que a arte está errada, isso é a coisa mais ignorante do mundo, e isso é, de fato, uma senha para um outro tipo de sociedade, que é a sociedade talibã, né? É esse o caminho. Se a gente não acordar para esse tipo, se a gente achar que essas ações são pela democracia, a gente está caminhando para um regime talibã, pelo menos culturalmente.